Neste momento, um grupo de juristas entrega o pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, baseado justamente no relatório da CPI da pandemia. Vamos acompanhar. É uma consequência obrigatória do exame que realizamos sobre todas as provas coligidas pela CPI, que realizou um trabalho extraordinário. Quem fala agora é o ex-ministro da Justiça, o jurista Miguel Reale Júnior. No nosso exame, oferecemos um parecer juntamente com Alexandre Wunderlich, que aqui está, Silvia Steiner, Helena Lobo da Costa, Saulo de Carvalho. Apresentamos um parecer que deu subsídios e que foi utilizado no relatório do senador Renan Calheiros, um relatório consistente, um relatório pleno de referências probatórias, e o quadro geral é extremamente preocupante, porque demonstra o que ocorreu nesse país ao longo de quase 2 anos. Um imenso descaso para com a vida, a saúde e desrespeito ao sentimento de tantos quantos perderam seus parentes, seus amigos. É o conjunto da obra que está relatado aqui. E qual é o conjunto dessa obra? Parte-se da ideia fundamental do presidente da República, tantas vezes repetida, de que haveria necessidade de uma imunização de rebanho e que seria necessário que 60% a 70% da população brasileira viesse a ser contaminada. E, ao mesmo tempo, querendo movimentar a economia brasileira, receoso de que qualquer baque na economia poderia repercutir negativamente no processo eleitoral, conspirou contra todas as medidas sanitárias. O governo federal tinha, à época, como ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e esta casa aprovou rapidamente a Lei 13.979, e depois várias portarias foram editadas, inclusive por Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, com um plano muito preciso, muito claro, muito perfeito de combate à pandemia. Seria não ter aglomeração, isolamento social, uso de máscara, vacinação. Isso no dia 7 de fevereiro, 6 de fevereiro de 2020. Pois o presidente da República nada mais fez do que conspirar contra a própria lei que ele tinha promulgado. E isso ele fez promovendo aglomerações, repetidamente promovendo aglomerações com risco de contaminação, conspirando contra o uso de máscaras. Inclusive, esta casa aprovou uma lei regulamentando o uso de máscaras e o presidente da República vetou o uso de máscara. O presidente da República entrou em confronto com governadores e prefeitos e mentirosamente disse que o Supremo Tribunal Federal tinha lhe retirado a capacidade, a competência, a atribuição para tomar medidas. O Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota desmentindo o presidente da República, porque caberia a ele, como chefe, como coordenador da administração, comandar a luta contra a pandemia, a luta contra o vírus. Ele nada fez. Pelo contrário, determinou inclusive que as pessoas invadissem os hospitais, recordem-se, e tirassem fotografias para demonstrar que as UTIs estavam vazias. Ao mesmo tempo, fazia chacota da dor alheia e dizia: vamos parar com mimimi, vamos parar de ter medo, vamos enfrentar de peito aberto o vírus, vamos fazer com que essa choradeira termine no país. E daí, quando se apresentou um número de mortos significativos, ele disse: e daí? Esse daí dói na minha consciência até hoje. E daí? Ou seja, era o desprezo à vida, patentemente afronta à vida, despreocupado com a mortandade que viria e que veio, e demonstrando que deveria haver um remédio salvador. E esse remédio salvador estava na cloroquina. Então montou um gabinete, isto a CPI conseguiu descobrir, que o presidente da República montou um ministério sombra, com pseudocientistas que iam lá falar o que o presidente queria. Ia lá falar o que o presidente desejava e passaram a fazer a difusão da cloroquina. O próprio presidente da República, num ato de charlatanismo, chegou a dizer que
que a cloroquina era 100% eficaz, quando sabidamente já a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde já tinha dito que a cloroquina era nociva, ela tinha efeitos colaterais gravíssimos e nenhum efeito positivo frente à Covid. O presidente da República, portanto, agiu sempre em conspiração contra a vacina. Se não fosse a Coronavac, o presidente não teria tido nenhum interesse de trazer de forma urgente vacina da Índia. Vacina, para que vacina? Vacina só no meu cachorro faísca. Para que essa correria atrás de vacina? Ou seja, o caso mais grave se deu no Amazonas, em Manaus, do senador Amar Aziz, com um pique de mortes e de ocupação hospitalar. O presidente da República participou de uma reunião interministerial e determinou que o ministro da Saúde fosse a Manaus. Ele foi com a capitã Cloroquina para lançar em Manaus, no meio da crise, com tantas mortes por asfixia, por falta de oxigênio, para lançar o Kit Covid, para lançar o Trate Covid, que seria um aplicativo por meio do qual a pessoa comunicaria que estava com suspeita de Covid e receberia em casa a cloroquina. Enquanto isso, as pessoas morrendo e os hospitais se acumulando de gente. Ou seja, é um quadro desesperador. É a mesma coisa, gravíssimo, com a população indígena. Com a população indígena, que foi o foco de maior mortandade. Tantos cuidados eram necessários com relação à população indígena tão frágil. Aliás, com determinações do Supremo Tribunal Federal de medidas a serem tomadas de proteção dos índios, e fizeram exatamente o inverso. Levaram pessoas a contato com a população indígena, e o morticínio da população indígena foi 4 vezes superior à da população branca. Ou seja, é um conjunto a mostrar que não houve uma imprudência, não houve uma negligência. O que houve foi um caso pensado. Era um caso pensado no sentido de não seguir o que a ciência determinava, o que a caridade determinava, mas sim um objetivo único de culpar os demais órgãos da administração, governadores e prefeitos, pelos prejuízos eventuais da economia, sem perceber, como aconteceu em tantas outras economias do mundo, que vencer a pandemia era a única forma pela qual se podia acelerar a economia. E não acelerar a economia com prejuízo da saúde pública. O descaso, então, a Lei 1079, que é a lei do impeachment, prevê como um dos casos do impeachment. Aí Miguel Reale Júnior, jurista, ex-ministro da Justiça e também um dos autores desse novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.